relacionamentos que são uma tragédia para a sua vida. Existem relacionamentos que, se você não deixar de lado, a sua vida vai virar uma tragédia. Esses relacionamentos, às vezes, você não consegue sair dele porque por muito tempo você ficou aprisionado. Você se sente refém dessas pessoas. E enquanto você não cortar esses relacionamentos que são tóxicos para a sua vida, você não consegue viver bem. Às vezes você acha que não está conseguindo progredir, que não está tendo resultado. Pode ser os relacionamentos que você tem. Pessoas que só falam negatividade. Se você ficar uns 30 minutos conversando com pessoas assim, você se sai desgastado e você começa a pensar coisas ruins. Você começa a meio que prejudicar a própria vida. Tem pessoas que vão falar com você e só falam fofoca. E isso vai atrapalhar o seu foco. O foco no seu objetivo. Aquelas pessoas que quando você está brilhando, elas tentam te apagar. Aquelas pessoas que quando você está tendo sucesso, aí elas falam do seu passado para poder te deixar mal, porque o seu presente incomoda elas. Você precisa cortar relacionamentos assim. Quando você está num relacionamento em que a outra pessoa tem uma visão de mundo muito fechada, limitante, e essa pessoa vem passar a visão dela de mundo para você, tentando impor, porque se alguém passa a sua visão de mundo, independente de qual seja, se ela passa de forma suave, serena, tranquila, dá para conviver. Isso é normal. Eu estou passando aqui o que eu sei. Você fala o que você sabe. Cada um passa a sua visão. Mas, quando a pessoa tenta impor a visão de mundo dela em você, aí é um relacionamento ruim. Pessoal, eu vou botar uma blusa bem aqui no negocinho que eu uso para gravar, porque dá o vento para não dar o som aqui. Me aguardem menos de 30 segundos. É rápido. Deixa eu botar aqui. Espera aí. No meio da gravação, mas vai dar certo. O vento vem pelo lado de cá, ó. Mas vai dar certo. Eu já passei por essa situação de a pessoa ter uma visão limitada e tentar impor essa visão em mim. E eu, por inexperiência e tolice, acabei aceitando a visão da pessoa e prejudicando a minha vida. Aí eu precisei de muito autoconhecimento e profundidade para poder me liberar daquilo, porque é prejudicial. Você já deve ter passado por relacionamentos em que você está lá com um grupo de pessoas, aí no momento que você começa, sabe, tipo, se sentir melhor, você começa a brilhar, você começa a ficar mais positivo, aí parece que alguém vem, pum, dá uma rasteira. Relacionamentos assim, que no grupo, no momento que alguém cresce, o outro vai dar uma rasteira, é um relacionamento muito prejudicial e tóxico. Enquanto você estiver nesse relacionamento, o seu crescimento vai ser retardado. Se você não tivesse nesse relacionamento, o seu crescimento seria, vamos supor, de 70%. Só um exemplo. Pronto, um exemplo melhor. Com esse relacionamento, sem esse relacionamento, o seu crescimento seria de
o que você cresce em um mês, sem esse relacionamento, você demora o quê? 2 anos, 3 anos para crescer com esse relacionamento. Os relacionamentos que a gente tem, eles influenciam muito na nossa vida. O ambiente onde você está, ele não determina a sua vida. Quando eu falo ambiente, eu me refiro a ambiente, pessoas. Não ambiente físico, tipo a mata e tal. Esse ambiente, pessoas, elas não determinam a sua vida, mas influencia. Existe ambiente que, se você ficar, você diminui o seu crescimento. O que era para crescer em um mês, demora 1 ano, 3 meses, 6 meses, às vezes até 2 anos para crescer. E se você estivesse num ambiente favorável, com pessoas realmente que têm uma visão de futuro, que nem você, um objetivo de crescimento, expansão, melhoria, a sua evolução, que demoraria 1 mês, leva o quê? Dias, 10 dias, em poucos dias, você percebe a diferença. Porque faz diferença. Enquanto você não cortar esses relacionamentos que prejudicam a sua vida, o seu crescimento vai ser retardado. Você acha, mas eu demoro tanto para crescer. Se você passa por isso você busca crescer e está demorando muito, pode ser que seja os seus relacionamentos atuais que estão te prejudicando, puxando para trás. Se você selecionar bem os seus ambientes, a sua vida vai alavancar. Esse vídeo aqui, pessoal, eu fiz ele porque eu entendo que muitas pessoas passam por problemas de relacionamento. Às vezes ela fica em grupinhos de amigos, porque eu já estudei, já fui aluno, e eu sei como é. Às vezes você está num grupinho e meio que você se sente que, mas eu devo algo a fulano. Fulano me ajudou, né? Fulano me deu uma ajudinha, né? O cara fica tipo assim, né? Com essas... Isso é besteira. Você se torna refém da pessoa. Você não deve nada a ninguém. Você é uma pessoa livre. Se no relacionamento que você tá, toda vez que você cresce, você toma rasteira, se toda vez que você tá tendo sucesso, a pessoa faz questão de lembrar o seu passado, a parte ruim do seu passado, para ver se você fica mal e cai. Se você tá num relacionamento que as pessoas tentam impor ideias ruins, crenças limitantes em você, se você tá em relacionamentos que, no momento que você tá brilhando, se expressando bem, a pessoa transfere um ataque, se você está num relacionamento assim, a sua vida vai ser prejudicada. Mas qual é a solução para você poder se livrar desses relacionamentos? Poder lidar melhor com eles? A melhor opção seria se afastar fisicamente. Seria a melhor opção. Mas às vezes acontece de você não poder fazer isso. Talvez não pode fazer isso agora, por conta de condições, talvez condições financeiras, o ambiente onde mora, onde trabalha, onde estuda. Cenários como esse, você pode fazer o seguinte: já que não pode se afastar fisicamente, você aplica umas técnicas para se afastar mentalmente. Como é que funciona? Primeiro, quando você está lidando com a pessoa e ela começa a transferir um ataque, você pode utilizar cancela, cancela, cancela. E quando acontece na seguinte situação, das pessoas estarem conversando um assunto muito negativo e você está no ambiente e por algum motivo você não quer sair ou não tem como sair, às vezes você até pode sair, mas está a fim de ficar, aí você, além de aplicar cancela, 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 você pode fazer o seguinte:
Quando eu estava com autoconhecimento, eu comecei a perceber umas coisas. Eu comecei a me interessar pelaquela ideia de ter uma mente blindada. Mas como assim ter uma mente blindada? Além de você usar cancela, cancela na sua mente, que vai te ajudar, você pode mudar a maneira que você aborda aquela situação. Você muda uma crença. Tipo assim, você está na situação, aí estão falando um tipo de assunto. Além de você utilizar o cancela, cancela, você tem o seguinte pensamento. Deixa eu arrumar aqui. Ninguém tem poder sobre mim, a menos que eu permita. Quando você internaliza isso, na realidade não é internalizar, tá? Quando você diz que ninguém tem poder sobre mim, a menos que eu permite, isso não é uma crença, isso não é uma internalização. Na realidade, isso é a realidade. Isso não é uma crença, a realidade é assim. Ninguém tem poder sobre você sem que você permita. A realidade é assim. É você que fica dando poder às outras pessoas sobre você. Por isso que isso acontece. Por isso que você fica preso em relacionamentos que não consegue sair. Você está tendo sucesso agora, aí a pessoa fala de uma parte ruim do seu passado. Ou então dá um ataque em você. E você meio que se afeta, ao invés de você recuperar esse poder sobre si mesmo, você acaba cedendo. Porque a escolha é sua. É uma escolha consciente. E se você não consegue ter essa escolha consciente, é porque falta autodeterminação. É muito importante. Pessoal, esse vídeo eu fiz para alertar vocês sobre isso. E porque às vezes você passa pela situação, você está preso e não consegue sair. Mas na realidade você tem como você sair. Você consegue sair. Na época que eu estudava, tinha uma pessoa que toda vez que eu falava com ela, eu falava como se eu devesse algo a ela. Sem eu dever nada à pessoa. Eu já estava com a mente, com aquela cabeça de pessoa refém. E isso é prejudicial para a nossa vida, porque a gente não consegue avançar. A gente não progride. Mas você pode se libertar. Corte relacionamentos que são prejudiciais para a sua vida. Esse é o vídeo, pessoal. Se inscreve no canal, curte, compartilha para que mais pessoas possam ser ajudadas com o conteúdo.